Boa noite, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Filho, Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e de Deus Espírito Santo, nosso ajudador, a bênção do Senhor seja contigo. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos nada faltando, nada quebrado, tudo completo. Senhor Deus e Pai, somos gratos a Ti pela Tua fidelidade, pelo Teu amor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e certamente o Senhor está cuidando de todos os nossos assuntos. Libera do Teu favor, Pai, sobre a vida de cada pessoa que está aqui. E eu faço uma oração especial, Pai, em favor de toda pessoa que está quebrada financeiramente, que está quebrada emocionalmente, e libera uma palavra sobre ela. Vai haver restauração em nome de Jesus Cristo. O nosso Deus, que tem o poder de restaurar, tem o poder de levantar, tem o poder de reconstruir. Senhor, coloca a Tua mão e restaura essa vida. Eu apresento ela diante de Ti e oro para que haja soluções especiais e sobrenaturais na causa dessa pessoa. Meu Deus, Tu podes dar uma ideia, Tu podes abrir o mar, Tu podes enviar alguém, Tu podes transformar essa realidade. Assim nós cremos e oramos no nome de Jesus Cristo. Deus é poderoso e faz além do que pedimos ou pensamos. Por isso, confie nele. Não há impossíveis para Deus. Se você entrou aqui nessa oração, buscando uma solução, o Deus que habita em mim, Deus que habita em você, todo impossível tem que se dobrar diante desse Deus. Ele é o Deus do impossível. Você crê? Escreva aqui nos comentários: o impossível tem que se dobrar diante de Deus. Assim nós cremos. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Então não esquece de compartilhar com outras pessoas essa palavra. Sele a sua bênção compartilhando com outras pessoas. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora. E você que me acompanha pela TV Bandeirantes, vem nos conhecer aqui no YouTube e ore conosco às 6 da manhã e às 18 horas. Eu quero começar com um testemunho para glorificar o nome do nosso Deus, testemunho do Domingos, e ele escreveu assim para a gente: graça e paz. Eu venho aqui testemunhar que há 3 semanas, durante uma oração de cura, orei junto com o Senhor pela cura de um caroço inflamado que tinha debaixo do braço. Já havia tomado vários remédios, mas nada fazia com que desinflamasse. E eu não conseguia conter o crescimento. Havia 1 mês. Durante a sua oração ao vivo, às 6 da manhã, eu coloquei a mão sobre o caroço e orei com o Senhor com muita fé. Naquele momento, senti o caroço desmanchar em minhas mãos e hoje, para a honra e glória do Senhor, não tenho mais nenhum sinal dele. Amém. Deus é fiel, Deus é poderoso. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus pode fazer isso e muito mais. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Coloque sua fé nele e você verá milagres na sua vida. Olha que tremendo, nós temos sido testemunhas da glória de Deus aqui. E eu quero trazer uma palavra ao teu coração hoje, uma palavra que o Espírito Santo falou comigo. Quando Deus diz não, nós não podemos ser como crianças mimadas, de quando o pai ou a mãe diz um não, a criança berra, chora, faz todo aquele circo, aquela polvorosa. Não. Quando Deus diz não, nós devemos entender, Ele está dizendo não para me preservar de algo. Às vezes nós pensamos que o que temos é o melhor, mas Deus tem o mais do que o abundante. Deus tem a melhor porta, Deus tem o melhor caminho, Deus tem o melhor projeto, Deus tem o melhor sonho reservado para você. E nós temos que crer nisso. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 8:28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus.
confiar no plano divino, confiar no Deus que está no controle de todas as coisas na minha vida, deve ser uma prioridade. Tem um texto da palavra, eu amo muito esse texto, que é Mateus capítulo 17, verso 4, diz assim: Pedro exclamou: Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, farei 3 tendas, uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Só para você entender, Pedro estava contemplando a glória de Deus. Jesus se transfigurou, ou seja, ali as suas vestes resplandeceram. E ele teve uma experiência sobrenatural. E a Bíblia diz que Pedro desejou fazer uma tenda, uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. No entanto, não era esse o projeto de Deus. Ele não se transfigurou para isso. Sabe, e Jesus disse não para Pedro. Bem, muitas vezes nós temos uma intenção boa no nosso coração. Nós temos um desejo saudável, nós temos um desejo inocente e Deus vai dizer não. Ou seja, você quer muito uma coisa, aquilo não é ilícito, aquilo é uma coisa boa, aquilo é uma coisa que vai fazer bem para você e Deus disse não. Davi quis construir um templo para Deus, ele quis construir uma catedral para Deus e ele estava todo empolgado, até que o Senhor fala com o profeta Natã, e o profeta Natã diz: Davi, Deus não quer que você construa esse templo. Eu quero que você entenda que mesmo que você esteja recheado de boas intenções, não significa que Deus vai dizer sim para você e tudo bem. O não de Deus também é uma resposta. É que a gente está acostumado com o sim. Estamos acostumados ao que pedimos, recebermos, ao que queremos, tomamos. O desejo de construir tendas em lugares errados nos perseguem há muito tempo. Queremos construir uma coisa, mas sem a direção de Deus. Temos boas intenções. De boas intenções o mundo está cheio e não significa que ele melhorou. Entenda que nem tudo que você quer fazer Deus vai aprovar. Há coisas assim que são muito relevantes que as pessoas querem fazer, mas não significa que Deus quer que elas deem prosseguimento. O desejo de construir projetos pautados naquilo que vemos não é seguro, porque podemos estar nos enganando ao pensar que aquilo é o melhor, quando na verdade Deus tem o melhor. Eu tive uma lição muito importante sobre isso. Há alguns anos atrás, eu estava precisando de um carro melhor, o meu estava dando muitos problemas. Eu fui na revenda de automóveis e chegando lá, eu gostei muito de um carro. E naquela época, eu estava tentando um financiamento para poder comprar aquele carro e eu sei que não aprovou. Meu nome estava ok, mas a minha renda não era talvez o suficiente para comprar aquele carro. E sabe, eu tinha ido mostrar o carro para minha esposa e quando estava retornando para a revenda eu recebi a ligação: não aprovou. Eu fiquei triste, muito triste, e comecei a dizer a Deus no carro: Senhor, eu sou teu filho. E comecei com toda essa, muitas vezes, essa lenga-lenga de gente mimada, né? Querendo forçar algo. Eu disse: Deus, eu sou teu servo, Deus me abençoa, me abençoa, me abençoa. Aí quando eu cheguei na concessionária, o rapaz, ele da revenda, ele me chamou e disse: olha, eu tenho uma boa notícia para ti, aprovou num outro banco, né? O juro é bem maior, mas se você quiser, nós podemos aqui concluir esse financiamento. E eu disse: puxa, Deus é maravilhoso, me abriu a porta, né? E, enfim. Alguns meses depois eu descobri que o carro era batido. E era tão feio o trabalho que foi feito anteriormente no carro, sabe, que eu não me dei conta que o carro era batido.
e foi difícil depois de vender aquele carro? Ou seja, às vezes Deus diz não pra gente e a gente insiste. Sabe, acabamos arrombando uma porta e o prejuízo vem. O prejuízo vem porque na venda daquele carro eu tive prejuízo. Então eu comprei por um valor, tive que vender, sabe, por um valor bem abaixo, porque comprei um carro batido. E sabe, depois que você compra uma coisa, você não tem muito mais o que fazer. Graças a Deus que isso foi há anos atrás e eu aprendi a lição. Quando Deus disser não, amém, Senhor, tu sabes todas as coisas. Se eu tivesse compreendido, sabe, o sinal de Deus, eu não tivesse sido uma pessoa mimada, eu tivesse entendido que Deus tinha um propósito e não ter aprovado naquela taxa de juro menor, sabe, eu poderia ter, depois quando trocasse de carro, ter empatado ou até mesmo ganhado um pouco de dinheiro, mas não foi isso que aconteceu, porque eu não entendi o não de Deus. Nós buscamos o que devemos deixar e deixamos o que devemos buscar, porque não compreendemos o não de Deus. E se não compreendermos o não de Deus nas situações da nossa vida, nas direções, nós podemos errar muito feio o caminho e podemos ter prejuízos maiores, não só da perda de um carro, mas de outras perdas na nossa vida. Queremos o monte, mas Jesus nos conduz aos vales. Queremos o mover, mas Jesus procura o coração quebrado. Ele diz não. Ele diz não para os nossos projetos, porque Ele conhece a gente. Ele é Deus na nossa vida e nós precisamos aprender a confiar quando Deus diz não. Então não tente insistir em algo, sabe, que você viu que Deus fechou a porta. Você viu que Deus fechou a porta. Por que você vai insistir nisso? E eu creio, Deus está trazendo resposta para alguém que está aí me ouvindo. Alguém que a porta se fechou. Alguém que estava aguardando algo e de repente deu ao contrário daquilo que estava aguardando. Entenda, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Mas assim como Deus diz não hoje para você, amanhã Ele pode dizer sim em algo que você acha que não vai dar certo. Então confie nos planos de Deus. Deus vai trazer o melhor para a sua vida, porque Ele tem o melhor reservado para seus filhos. Você crê nessa palavra? Declare aqui nos comentários, eu creio. Eu recebo, em nome de Jesus. E se você recebe essa palavra, você entendeu o que Deus está falando, compartilha com 7 pessoas. Manda aí para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas, no nome de Jesus. Amém? Eu quero agora, nesse momento, declarar o Salmo 91. Quero falar também rapidamente para você dos nossos livros, que tem abençoado a vida de muita gente. Esse livro aqui é o livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. Esse livro aqui vai ajudar você a falar dos sonhos de José. Tenho certeza que vai abrir muito a sua visão sobre como que Deus fala. Café com Jesus é um devocional profético, uma palavra para cada dia do ano. Esse livro aqui, com certeza, vai lhe ajudar nas direções e decisões que você precisa tomar nos próximos dias. E esse aqui, 22 formas que Deus usa para falar com o homem que aprendeu a ouvir a voz de Deus. Esse livro aqui vai ser uma bênção na tua vida. Adquira no nosso site www.viniciusiracete.com.br. E se você ainda não é aluno da Academia Kingdom Global, vem se tornar aluno da Academia Kingdom. E mais, você sabia que dentro da Academia Kingdom nós temos vários e grandes eventos, inclusive domingo agora, nós vamos ter um evento dentro da Academia Kingdom Global? Por que você não é nosso aluno ainda? Vem se tornar nosso aluno. Você vai aprender muito mais das coisas de Deus. Você vai aprender, inclusive, a tomar as decisões certas. Eu vou ajudar você nisso. Você vai crescer espiritualmente, você vai ser discipulado. Sua evolução espiritual vai ser um testemunho para as pessoas ao seu redor. Então vá lá no meu site e faça a sua inscrição. Domingo às 18 horas, nós vamos ter os segredos da unção liberados sobre a tua vida. Eu vou falar sobre algo muito especial. Eu vou falar que a falta de revelação é um inimigo do teu propósito. A falta de revelação é um inimigo do teu propósito. Porque Eliseu só conseguiu
entrar no que Deus tinha para a vida dele, porque ele teve a revelação. Quando a unção tocou na vida dele, ele seguiu a Elias. Esse é o segredo. Quer aprender mais? Então vem para a academia aqui no Global. E também às 9 horas da manhã desse domingo, nós vamos começar um propósito de 7 domingos falando sobre adoração. E esse primeiro domingo eu vou estar ministrando, eu convido você a estar junto com a gente, tá bom? Salmos 91, quero declarar esse salmo. Sei que esse é um salmo tanto de defesa quanto de ataque, amém? E lembrando a todos que amanhã nós vamos ter um encerramento dos 40 dias aqui do nosso propósito. Alguns irmãos disseram que fechou hoje, mas independente se fechou hoje ou se vai fechar amanhã, vamos terminar amanhã esse propósito. É o que eu sinto dentro do meu ser, certo? Eu acredito que Deus tem algo para nós, é por isso que eu vou encerrar amanhã esse propósito. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Eu quero aqui orar hoje também por todos os parceiros que têm nos ajudado na televisão e por aqueles que têm intercedido por esse projeto, por esse desafio de estar na televisão. Nós estamos em 2 emissoras em rede nacional, tanto na Band quanto na Rede TV. Temos alcançado a vida de milhares de pessoas e tudo mantido por nós e pelos nossos parceiros. Então é desafiador, mas temos conseguido e Deus até aqui tem nos sustentado. Amém? Como eu tenho dito, não sei por quanto tempo, mas hoje, nesse exato momento, estamos pregando o Evangelho na televisão. Amém? Eu sou uma coluna no Reino de Deus, assim como muitos de vocês são coluna também no Reino de Deus. E eu sei que Deus abençoa aqueles que acreditam no projeto de expansão e de anúncio das boas novas. Amém? Eu tenho sido testemunha do que Deus tem feito na minha vida. Por isso eu quero fazer uma oração especial essa noite por todos os nossos parceiros e por todos aqueles que intercedem também por esse projeto. E vou orar também por todos que estão aqui nessa campanha. Amém? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida dessa pessoa, sua casa e sua família. E profetizo nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Oro também, meu Deus, por todos os nossos parceiros na televisão, todos aqueles, Pai, que têm cumprido o ID junto comigo nas emissoras. Apresento diante de Ti a vida deles e peço Tua bênção. Peço que o Senhor abra o céu sobre a vida deles e derrame toda sorte de bênção. Oro também por cada intercessor, cada pessoa que tem orado por nós, que tem orado por esse projeto. Senhor, fortaleça os intercessores e intercessoras. A minha oração, Pai, é para que o Senhor abençoe suas famílias, suas casas e que dentro do seu lar haja abundância, haja paz e haja alegria. Oro agora também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, e declaro saúde no corpo físico dessa pessoa. Toda enfermidade, toda dor nos braços, nas juntas, toda pessoa que sofre de dores no corpo, de alergias, de câncer,
Senhor, eu quero declarar saúde sobre a vida dessa pessoa. Oro também, Pai, por toda criança que está doente. Lembrei nesse momento das crianças. Toda criança que estiver doente, toda criança que estiver enfrentando um desafio, Senhor, na sua saúde. Eu oro agora em favor dessa criança e declaro saúde, do alto da cabeça até a planta dos pés. Eu declaro saúde no sangue, eu declaro saúde nos pulmões, eu declaro saúde na pele. Eu oro por milagres agora. Oro também por toda mulher que não consegue engravidar, para que o milagre de Deus toque na vida dela e logo, logo o milagre esteja nos seus braços. Senhor, eu profetizo tuas bênçãos sobre a vida dos teus servos e servas que estão orando conosco. E nesse momento, Espírito Santo, nós te damos bem-vindo aqui no nosso lar. Entra, Senhor, nesta casa, entra no quarto de hospital, entra no quarto que essa pessoa está orando, dentro do carro. Agora, quem está no carro, visita cada um com o teu poder, Senhor, e que experiências sobrenaturais sejam liberadas no nome de Jesus Cristo. Toque-os, Jesus, toque-os com o teu poder. Amém e amém. Amém, gente querida. Você vai selar essa oração agora, compartilhando com 7 pessoas. Não é com 6 nem com 8, é com 7. Amém? Que Deus possa abençoar você 7 vezes mais em nome de Jesus. E amanhã vamos ter um encerramento desse propósito. Nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Deus abençoe, paz e prosperidade a você e a todos da sua casa. Até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos que tudo que temos e tudo que somos veio do Senhor. Cuide, Senhor. Proteja, abençoe, multiplique. Colocamos nossas vidas diante de Ti. Entregamos a Ti, Senhor, nossas preocupações, aquilo que nos anseia, aquilo que não conseguimos resolver e pedimos um milagre do Senhor. Libera do Teu favor sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre essa semana que está iniciando e que possamos ser guiados pela Tua doce voz. Meu Deus, mais do que bênçãos, mais do que riquezas, nós queremos a Tua presença na nossa vida. Jesus, nós chamamos a Tua presença. Invocamos o Teu poderoso nome, Jesus, aqui nessa oração. Vem sobre nós. Nos rendemos a Ti, totalmente. Nos rendemos a Ti. Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o nosso Salvador, Jesus. Cremos em Ti, cremos em Ti. E no Teu nome, Jesus, nós quebramos agora todo tipo de investida das trevas contra nós e contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a vida dos nossos filhos e declaramos a Tua bênção sobre nós. Glórias ao Teu nome, Jesus. Diga assim comigo. Sempre declare essas 2 bênçãos sobre a vida dos seus filhos. Aprenda a fazer essa oração. Diga assim: Senhor, guarde os meus filhos por onde eles andarem e que os meus filhos sejam cheios da presença do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Ensinei para você uma oração. No final nós vamos fazer uma oração profética por essa semana. Então quero pedir para você que está entrando agora nessa oração, fique aí até o fim. Nós estaremos apresentando, consagrando a semana que estamos para começar hoje. Amém? E Deus me deu uma palavra muito poderosa para compartilhar com você e vai te ajudar a vencer muitos desafios. Vai ajudar você a superar grandes coisas. Escute esse testemunho da Márcia. E a Márcia escreveu assim: A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu fui curada de pólipos biliares, de esteatose e também de glaucoma. Fiz exames para comprovar. Participei das campanhas e obrigado. Eu sou de Manaus. Deus te abençoe, ô Márcia. Deus é fiel. A Jesus toda a honra, toda a glória e todo louvor. Ele cura, Ele faz milagres, Ele é maravilhoso.
Amém? Escreve aqui nos comentários, Jesus é maravilhoso. Declare, glorifique o Senhor através do seu comentário. Glória a Deus, Jesus é maravilhoso. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Essa palavra está em Marcos capítulo 2, verso 15. Marcos capítulo 2, verso 15. Eu quero falar hoje como vencer os críticos mais vorazes. Como vencer os críticos mais vorazes. Todos nós, em uma etapa da vida ou em outra, vamos ter que lidar com os críticos, com mentiras, com difamações, e isso faz parte da vida. É impossível você cruzar aqui por essa vida sem ser criticado, sem alguém apontar o dedo para você, sem alguém lhe rejeitar ou olhar torto, ou até mesmo querer descredibilizar você. As pessoas, elas vão tentar. No entanto, nós precisamos ter princípios e usar as ferramentas que Deus nos deu para vencermos todo tipo de maldade e de oposição contra nós. Saiba que seus críticos mais vorazes também podem estar sendo usados pelas trevas para tentar bloquear ou impedir o seu destino. Só que os críticos, eles batem mais forte em você do que em qualquer tipo de repercussão. Sabe por quê? Porque o objetivo de um espírito crítico é lhe desfocar do seu propósito, do seu caminhar com Deus, quebrar o seu ritmo. Não me lembro se foi há um domingo atrás ou 2 domingos atrás que eu falei muito sobre ritmo. O inimigo sempre tenta quebrar o ritmo que a gente está. E ele usa os críticos para fazer uma investida contra nossas vidas. E isso acontece com todos, não acontece só comigo, acontece com você, acontece com seu vizinho, acontece com qualquer pessoa. Agora, você tem que entender, existem níveis de crítica, certo? E você tem que compreender o seguinte, você é criticado à medida do tamanho do seu propósito e do destino, do barulho que você está fazendo. Por que eu digo isso? Porque uma pessoa, por exemplo, que ela não exerce uma grande influência na sua geografia, nas pessoas que estão ao redor dela, ela vai ter crítica também, mas não na intensidade de uma pessoa, por exemplo, que é um prefeito, que é um governador, que é um presidente, que é um pastor que cuida de uma comunidade, que é uma celebridade, ou uma pessoa influente, ou um jogador de futebol, certo? Vão ser níveis totalmente diferentes, porque eu creio que é tudo por porcentagem. Então, se você é conhecido por meia cidade, é meia cidade que dentro daquela meia cidade que te conhece, então tiramos ali 10% que vão te criticar, talvez nem isso. Agora, se você é conhecido a nível de estado, ou a nível nacional, ou a nível mundial, certo? Você vai ter outros níveis de críticos e vai ter muito mais crítica também. Mas olha o que está escrito aqui em Marcos capítulo 2. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos que o tinham seguido. Ou seja, Jesus estava sentado numa mesa para uma refeição e ele não estava ali só com discípulos, ele estava ali com admiradores, ele estava com simpatizantes e ele estava ali também com os críticos. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos,
mas sim os pecadores. Jesus estava numa refeição, sentado com as pessoas, não estava fazendo nada errado, mas quem estava na mesa olhou para Jesus e começou a julgar, começou a criticar, começou a falar baixinho. Por quê? Porque Jesus era alguém muito conhecido. Jesus estava fazendo um grande barulho. E quanto maior o barulho que você for fazer, mais crítica, mais desafeto, mais inveja você vai atrair. Eu anotei algumas situações onde Jesus foi criticado. E eu listei elas aqui só para você ver como Jesus, mesmo sendo totalmente bom, generoso, Filho de Deus, o Criador, os homens não o interpretaram bem. Jesus foi criticado por ter aceitado Maria Madalena entre os seus discípulos. Jesus foi criticado por ter deixado que uma prostituta lavasse seus pés. Jesus foi criticado por ter jantado na casa de um coletor de impostos. Jesus foi criticado por curar aos sábados. Jesus foi criticado por dizer a verdade sobre textos bíblicos. Jesus foi criticado por ensinar aos samaritanos. Jesus foi criticado por não lavar as mãos antes de comer. Jesus foi criticado por perdoar os pecados dos outros. E Jesus foi criticado por ser quem ele era, o Cristo. Quem ele é, o Cristo. Então nós vemos que Jesus, ele sabe bem pelo que você passa. É impossível uma pessoa ser bem-sucedida e não ser criticada. Esses dias eu vi um bilionário sendo muito criticado. Sabe, há pessoas que, quanto maior a influência delas, maiores são as críticas. Pode ser um filantropo, pode ser uma pessoa assim, muito tranquila, muito boa de coração. Ela vai ser criticada por ser boa demais. Ela vai ser criticada por ajudar demais. Porque o mundo que nós vivemos, ele se incomoda com algo que ele não tem. É por isso que um crítico é uma pessoa que acha você mais interessante que ele mesmo. É por isso que ele está batendo em você, lhe atacando, lhe criticando, discordando. Você sabe que discordar faz parte da vida. Agora, a partir do momento que você usa a foto de uma pessoa, a partir do momento que você fala do nome dessa pessoa, que você critica essa pessoa num tom difamatório, você está sendo injustiçado. Então, nós temos que entender que a crítica com a injustiça, ela traz sérios problemas. No entanto, o maior problema tem aquele que está criticando. Por quê? Porque ele está expondo uma fraqueza. Porque o crítico não está falando de você propriamente, ele está falando de quem ele é. Ele está falando, sabe, de algo que está incomodando ele. É por isso que o crítico, ele pode estar sendo injusto com você e isso pode, sabe, de alguma maneira te entristecer. Não investigue opiniões de quem não aprendeu. Porque às vezes você fica, sabe, pensando num comentário que foi feito, em alguém que lhe olhou torto, ou quando você sabe que alguém falou mal de você e você fica com aquilo na cabeça. Pare de investigar isso, porque você está se comunicando com uma pessoa, você está tentando entender algo com alguém que não aprendeu o que você aprendeu. Ou seja, essa pessoa, na verdade, ela não tem a luz que você tem sobre isso. Então nós temos que ter cuidado para não deixar essa crítica ter algum poder sobre a nossa vida, esse crítico ter algum poder. A crítica machuca. Mas quando você analisa a credibilidade dos seus críticos, sabe?
toda a dor vai embora. A credibilidade deles. Porque às vezes a pessoa não critica só você, ela critica também uma lista grande. E sabe por quê? Porque ela está ganhando a base da crítica. Alguns ganham a base da crítica e ganham muito a base da crítica. E sabe, há pessoas que muitas vezes te criticam no teu trabalho porque eles estão querendo ganhar amizades, estão ganhando relacionamentos. Alguns usam a crítica destrutiva, a crítica difamatória, para de alguma maneira, sabe, crescer a base da sua crítica. Crescer, ela quer ser vista, ela quer ser observada como alguém melhor do que você. Mas assim como Jesus foi criticado, nós não podemos esperar diferente de nós. Nós também seremos criticados. Agora, como vencer o crítico? Silêncio é uma das armas, certo? Você procurar meios legais também é uma das armas. Agora, algumas coisas é melhor você manter o silêncio, porque quem justifica você é Deus. E às vezes você, sabe, ganha uma causa de um crítico ou alguma coisa assim, mas, sabe, aquilo... Tem coisas que é melhor entregar para Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês, o mundo tem problema com pessoas que têm sucesso. O mundo tem problema com pessoas que se destacam. E isso não acontece só no Brasil, gente. Sabe, é só você dar uma olhada no mundo que nós vivemos, porque o mundo hoje está todo conectado, você vai ver. Os mesmos problemas que a gente enfrenta aqui, se enfrenta na Europa, se enfrenta em Portugal, nos Estados Unidos, qualquer lugar, as pessoas vão criticar. Em qualquer lugar do mundo, até no lugar mais educado do mundo, as pessoas vão criticar. Porque isso faz parte da natureza do homem. Sabe? Encontrar alguém mais interessante do que ele e começar a atacar aquela pessoa. Daí você diz assim, puxa, mas eu tenho dificuldade de lidar com isso, com as críticas. Bem, Jesus passou por isso. Peça ajuda para ele, peça força para ele, porque o objetivo do crítico é lhe desfocar. O objetivo do crítico, um dos objetivos, na verdade, é desfocar você da sua missão, sabe, da sua intensidade, da sua entrega. E um detalhe, quando pessoas que não têm maturidade emocional, elas não conseguem lidar bem com as críticas. E isso acaba muitas vezes impedindo elas de continuar fazendo o que elas estão fazendo. É isso, o diabo quer que você pare de fazer o que você está fazendo. Porque eu acredito que eu posso discordar de um pensamento, eu só não posso expor uma pessoa. Eu posso discordar do pensamento de alguém, eu só não posso expor aquela pessoa, porque isso, além de ser uma coisa errada, certo? É uma coisa que vai trazer algum tipo de prejuízo para mim. Então, o silêncio é uma das armas, a oração, colocar isso nas mãos de Deus, sabe? Porque não existe ninguém, a Bíblia diz que pode se compadecer da gente como Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele vai a Deus, ele é a nossa conexão com Deus, Jesus. Ele vai se compadecer do seu problema porque ele passou por isso. Então apresente a crítica, apresente os críticos, apresente tudo a ele. E não deixe que seu foco seja quebrado. Ninguém pode arrancar de você a menos que você permita o que Deus colocou no seu coração. Então não pare por causa dos críticos, não pare por causa da crítica. Se Jesus, numa mesa, comendo, ele foi criticado por estar comendo com as pessoas, quanto mais nós. Agora, não deixa de viver a vida de Deus, não deixa de ser feliz, não entrega a tua alegria para os outros, porque é isso que o diabo tenta através da crítica, é arrancar nossa alegria, é arrancar, sabe, o nosso prazer de fazer algo. Então mantenha teu foco em Deus e também se afaste, sabe, daquilo que pode corromper o seu coração. Às vezes é melhor nem ficar vendo notícia, nem ficar vendo aquela pessoa da tua família que posta no grupo indireta, direto para você. Às vezes é melhor nem ver. Pega e sai do grupo, vai fazer outra coisa. Mas sabe, se você ficar focado no que vão dizer de você, você não faz nada aqui nesse mundo. Se eu quisesse que não falassem de mim,
Simplesmente, sabe, desconectaria minhas contas e viveria uma vida lá no meio do mato para ninguém me incomodar. Mas isso não é a vontade de Deus para a minha vida, não é a vontade de Deus para a tua vida, não é a vontade de Deus para ninguém. Nós vamos ter que aprender a lidar com isso e a lidar com fé em Deus, lidar descansando no Senhor, na justiça do Senhor. E também o crítico, você conhece não só a crítica do que ele está falando, você vai conhecer quem ele é. Exatamente, porque uma pessoa que está acostumada a criticar os outros é uma pessoa que está falando dela. Entenda isso, o crítico fala dele mesmo, às vezes até da sua incapacidade, mas ele tem que encontrar alguém, sabe, para bater, porque ele está falando de algo que ele não consegue. Então, é muito interessante quando você começa a perceber as coisas como elas são. Você consegue perceber as coisas como elas são. Então, para de te abater, né, com a crítica com a tua família, a crítica no teu trabalho, a crítica nos teus amigos, a crítica na igreja, sabe? Vai ter que tirar isso aí de letra, porque isso é uma etapa que você está vivendo da vida. Continue, Deus vai te honrar ali na frente. Amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91 e você que não participou da oração de hoje de manhã, por que não participou? Deixa eu falar para você, nós vamos começar uma campanha amanhã chamada Carta para Deus. Tá? Essa é uma carta para Deus, você vai escrever de forma específica os seus pedidos de oração. Então você vai pedir a Deus, você vai pedir, você quer um filho, você quer engravidar, você vai colocar, Senhor, eu quero muito engravidar, daí você coloca, inclusive, o que você deseja, certo? Você quer casar, Senhor, eu quero casar com uma pessoa honesta, uma pessoa boa, uma pessoa que serve a Deus, você vai especificar para Deus, amém? Essa carta para Deus aqui, ó, você pode baixar ela gratuita, tá? É um presente nosso para você lá no meu site www.vinicius17.com.br. Você pode imprimir essa carta, tá? Imprime ou manda para alguém imprimir para você, ok? Olha só, a carta para Deus, e cada vez que você participar, você vai marcar aqui embaixo para você não se perder no propósito. São 14 dias que nós vamos estar orando. A Bíblia diz: e tudo que pedides em oração, crendo, o recebereis. Deus é um Deus de detalhes. Peça para Deus o emprego dos seus sonhos. Peça para Deus a salvação de todos a sua casa. Especifique: Senhor, eu quero que o Senhor salve o Márcio, que o Senhor salve o meu filho, Cauã, e aí por diante. Você vai colocar tudo aí, tudo para Deus, você vai escrever, ok? Então, você pode baixar gratuitamente essa carta para Deus e todos os dias nós vamos colocar diante de Deus essa carta. Amém? Por 14 dias, na oração das 6 das 18 horas. É um propósito. Seja específico na sua carta para Deus. Deus é um Deus de detalhes, tá bom? E também hoje até meia-noite encerra, né, o nosso combo de devocionais. Quem levar o devocional 1, o devocional 2, ou 2 desse, ou 2 desse, nós vamos mandar junto esse caderno dos sonhos, tá? Quem adquirir até a meia-noite de hoje. O que é esse caderno dos sonhos? Você vai anotar toda a experiência que você tem tido com Deus aqui dentro, para você não esquecer, porque tem certas coisas que Deus nos fala, que não fazem sentido na hora, mas vão fazer sentido lá na frente, tá? Então, escreva as suas experiências, é um presente nosso para quem adquiriu o combo, tá bom? Até a meia-noite de hoje está valendo e tenho certeza que você vai gostar muito, certo? Está lá no meu site www.vinicius17.com.br. Inclusive lá no site você pode baixar a carta para Deus e ter essa carta aí para você, tá bom? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá,
nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, somos gratos a Ti por todos os livramentos que nós recebemos nessa semana. O Senhor é um Deus bom e oramos para que o Senhor dê livramento também, Senhor, a tudo aquilo que está programado no mundo espiritual contra nós ou contra a nossa família. Desfaça os planos do inimigo, Pai. Quebre a arma forjada, o laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Nos guarda, Pai, a nós e a todos da nossa casa. Também oramos para que a paz, a harmonia, a alegria do Senhor entre no nosso lar e que a abundância de Deus, a fartura, a provisão especial do Senhor entre na nossa vida e na nossa casa. Oramos, Senhor, consagrando cada dia dessa semana, cada hora dessa semana, cada reunião que teremos essa semana, cada compromisso que teremos essa semana, o nosso trabalho, a nossa família, a escola dos nossos filhos. Pedimos a Tua bênção, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Afasta de nós os perigos, Pai. Afasta de nós a maldade, a inveja. Quebramos toda crítica, todo tipo de inveja, tudo aquilo que vem contra nós, que por 7 caminhos bate em retirada. Senhor, intervém na vida dessa pessoa, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, seus projetos, seus sonhos. Oramos apresentando a Ti, Pai, tudo aquilo que traz inquietação ao coração. Leva embora a inquietação, leva embora a ansiedade e traga vitória para essa vida, Pai. Eu oro por céus abertos, por milagres de Deus tocando a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Se você foi abençoado nessa oração, você vai ser usado por Deus agora para compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Manda aí para grupos, para amigos, compartilha nas redes sociais. O que nós fazemos acontecer aos outros, Deus faz acontecer na nossa vida. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde e que Deus te proteja. Até mais.